Here we go again. Here we go again. Bom, aqui estou mais um dia. Sobre olhar. Intoxicado de alergia. Nem todo mundo sabe como que é caminhar nesse sol. Sem esse fôlego. Ou com esse fôlego, né? Que eu tô zerado. Enfim. ah, Começando com a minha mania de falar, enfim. Eu preciso urgentemente voltar. Voltar? Ou começar. Ou retornar. Ou sei lá. A fazer conteúdo. Vamos começar ali então. Jeito minha camiseta. Ahn, hum, eu preciso retornar a fazer. Na verdade, eu preciso começar a fazer conteúdo, porque eu fiz algumas coisas muito esporadicamente, muito aleatória. E preciso aproveitar o hype, aproveitar meu conhecimento, aproveitar a disponibilidade de tempo. É, aproveitar que eu tô fazendo umas coisas aleatórias. Taxa de chat. Enfim. Que eu tô fazendo umas coisas aleatórias de teste, estudo. Meu procrastininho de geralmente 15 minutos, uma hora por dia. Que eu passo alguma ferramenta, algum ajuste pra mim, né? Independente do motivo. Se é bom ou ruim. Faço sempre uma ferramentinha, tipo, tem coisa que eu faço repetitivamente, eu vou agilizo de alguma forma, integro alguma coisa com outra coisa. E. E fazer conteúdo com isso, porque, tipo, eu já não saio, né? Precisava melhorar isso também. Poder dar uma andada e tal. Movimentar o corpinho. Mas. Cara, desculpa, minha voz é. Desculpa, né? Na verdade, não precisa pedir desculpa. Precisa explicar somente que minha voz é assim por causa da alergia. É, eu virei ontem 24 horas mexendo no servidor e aí tudo meio que detona, né? E agora mudança de tempo e tudo mais. Minha voz, minha alergia ataca. E minha voz fica assim. E vou fungar também algumas vezes no vídeo, perdão. Isso sim, desculpa, que é meio estranho e nojento. É, tava falando mesmo sobre conteúdo, né? Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não. É, mas acho que tudo isso poderia virar conteúdo, né? Poderia virar, tipo, informativo, poderia servir pra alguém que também tá passando pelo mesmo rolê. Se sentir menos sozinho. É, talvez procurar alguém pra conversar e ajudar. É, que eu, por exemplo, tipo, eu sinto que eu tô bem quebrado, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo, tipo, ir atrás de fato de uma ajuda, assim, de tipo, uau, terapia, vamos começar a academia, caminhar, me alimentar bem, dormir direito. Por N fatores. Acho que o principal de tudo isso é não dormir direito. Parte disso por conta da minha alergia. Que muito tem a ver, porque eu não tenho uma rotina mais de me organizar, limpar a casa e tal. Tipo, todo dia sagradamente, religiosamente, precisava fazer isso. Eu preciso mudar isso, inclusive. Fica até esse recado aqui pra mim mesmo. É,
que eu preciso fazer rotina de velho, como eu vou fazer. Acordar todo dia, 6 horas, 5 horas da manhã, enfim. Nem que seja 7. Mas eu já acordo todo dia 4, 5, 6 no máximo. É... Que é a primeira coisa que eu faço, tá ligado? Tipo, mano, não escova no dente, tá ligado? Joga uma água no rosto e. Né, escova o dente. Bom. E já cata o pano, já passa na casa inteira, tá ligado? Passa um cheirinho, não precisa nem ser cloro. Passa um cheirinho, pá. Só pra, tipo, tirar o pó. Né? Passo topeira. Topeira é meu robozinho, meu Smart 400, 600, não lembro. É o mais baratinho da Kabum. É... Passa o bagulho num lugar que tem muito pó. Passo pano bonitinho, todo dia. E aí todo o resto vai melhorar, tá ligado? Eu tava tendo um bate-papo ontem com o GPTeco. De um app de bem-estar, assim. É bem-estar, é um pouquinho além do bem-estar. Mas é quase esse lance de ter alguém pra acompanhar, tá ligado? Em coisas básicas. Ou motivar em coisa básica, ou lembrar de coisa básica. E, tipo, fez total sentido. Pelo menos pra mim fez total sentido, né? E talvez pra alguém, pra outra pessoa também faça. E tem muita gente no mundão, né? E com a ascensão da tecnologia e das IAs, muita gente tá mais solitário. Tipo, muita gente trabalhando sozinho, programação, estudando loucamente, né? É, que eu acho que eu cheguei nesse estado porque, tipo, eu. Eu meio que não conseguia, desde a escola. Era um parto pra mim, tipo, eu ir pra escola, tipo, aguentar o tempo de ficar na escola, tipo, o tempo da galera, o tempo do professor, passar as coisas. Não tinha ânimo de ficar copiando coisa de lousa. É, enfim, isso que eu acho que já tem algum transtorninho aí, né? Na, na história. Mas por dificuldade de, tipo, de estudar, de concentrar e ficar lá parado, eu ficava fazendo as coisas. E depois que saí, ou precisei trabalhar e tal, eu optei É, por tipo, eu sempre fiz as coisas, né? Tipo, eu ganhei o meu PC com 13 anos, 14 anos, se não me engano, da minha avó. E desde lá eu sempre, tipo, até antes, né? Eu já fuçava, já destruía as coisas, minha mãe brigava comigo, todo mundo brigava comigo. Porque eu quebrava. Quebrava não, eu desmontava as coisas. Minha vontade era sempre de desmontar e, sei lá, nem sempre conseguia montar de volta, mas eu gostava de desmontar e. Perdão, tá foda. Enfim. Eu desmontava as coisas e, sei lá, tentava entender. Misturava braço de boneco um no outro. Enfim, tô meio perdido aqui no assunto, mas acho que preciso dar uma desabafada ao mesmo tempo me conectar comigo mesmo, do passado. E compreender algumas coisas. Mas, tipo, enfim. Desde sempre, fui fução, sempre desmontava as coisas, sempre, tipo, queria entender as coisas por trás, né? De tudo. E na escola, tipo, tinha esse problema de não conseguir focar, não conseguir ficar parado, enfim. E quando eu comecei a trabalhar, eu. Antes, um pouquinho disso, do trabalho formal, aprendi a mexer com computador, quebrava muito o computador, quebrava o sistema, né? Aprendi a arrumar, ia na lan house, fuçava na internet e tal. Enfim, minha vida inteira foi assim, de não fazer curso, fuçar bastante e aprendendo as coisas na raça. No trabalho, eu vi que eu precisava de algumas coisas de conhecimento de tecnologia, enfim, curso de inglês. Tentei fazer tudo isso, mas chegava sempre no mesmo problema de, tipo, a rotina lenta de estudo me travava, me bugava, eu não conseguia focar, não conseguia fazer, não tinha vontade, não tinha ânimo.
e desistia no meio do caminho. Então, tipo, com isso eu botei na minha cabeça que, sei lá, eu ia só focar em trabalho e estudar por conta, né? Mergulhar na internet e tal. E assim eu fui. Minha primeira oportunidade de trabalhar de fato com programação. Eu tinha feito alguns sitezinhos já pra amigo de banda, etc. Eu brincava com uma coisa, mas super, né? Super vibe mode. Na época eu não tinha vibe code, mas enfim. Só ia fazendo e tentava entregar, às vezes o pessoal gostava, às vezes não. Às vezes não tinha alternativa também, era legal na época o que tinha. Enfim. E. Nossa, tá muito chato fazer coisa com o nariz zoado, mas enfim. Perdão aí, galera. Vai ser o primeiro pra melhorar. É... Então, tipo, meu primeiro trampo de fato com programação foi uma oportunidade que eu fui tentar resolver um problema na época de uma namorada da época que tava trabalhando e tava com um problema no trampo dela e tava demorando pra sair porque não conseguia imprimir as coisas, não conseguia é, resolver o problema do sistema lá e tal. Então, tipo, eu fui tentar resolver, fuçar lá e tal. Aí ela conversou com o suporte da empresa lá do sistema. E o cara tava demorando pra vir, porque, né, tava correria e tal. Aí eu tentei mexer, eu acho que consegui resolver na época. Ou consegui dar uma adiantada lá que ela conseguiu se virar. E, e aí, enfim, entrei na área. O cara, na verdade, tinha a oportunidade de, né, enfim, ajudar ele lá numa época meio apertada. Eu também tava apertado, então juntamos o útil ao agradável. E depois pintou pra fazer um site do time da cidade aqui. Eu não sabia nada de, tipo, avançado assim, PHP, MySQL, enfim. Manjava o básico de HTML, CSS e pouquíssimo JavaScript. E eu falei, beleza, tipo, se você tiver, me dá, sei lá, uma semaninha aí pra eu estudar, pra eu ver como que é, nossa, eu tô virado agora que eu vi que a câmera não tá focando em mim. Perdão. Ô, carvalho. Enfim, voltei. Vou ficar de ladinho assim. É... Nossa, devia desativar esse efeito aqui, né? Mas, enfim, vou fazer. A primeira, tô só fazendo. Depois eu vejo como melhorar. O importante é a história e a voz, que tá zoada. Mas enfim, sorry again. Eu preciso mencionar o filtro aqui só um minutinho, galera. Bom, tá bom assim. Ah, mano, peraí. Um caminhão. Que beleza. Então, pedi pra ele 7 dias pra fazer, pra estudar tal, fazer alguma coisinha e ver o que eu consegui entregar. E em 3 dias eu entreguei um sitezinho lá, um layoutzinho tabelado na época. Nossa, gente, perdão. É, e eu não sabia, né? A primeira coisa que eu aprendi do PHP, se não me engano, foi escrever é, o file head, né? O file head, read, file, ou inglês. O caminhão vai começar a acelerar bem agora, cara. Precisa baixar o volume um pouquinho pra ver se não estoura. Tem um caminhão aqui em casa explodindo o motor dele. Vamos lá, em SMR. Oh, Amora. Pera aí. Bom, o cachorro parou de latir, o caminhão também parece que parou de fazer barulho.
O negócio tá caindo. Então, aí o que eu consegui fazer em 3 dias no hype da coisa foi, tipo, um sitezinho tabelado, com algumas coisas referentes a futebol lá e tal, tipo, classificação, blog, patrocinador, nem lembro mais. Acho que tem um layout por aí, mas enfim, não é a primeira versão. E aí tem aprendido a fazer o file read e writer, né? Tipo, pra poder escrever em documento de texto, etc. Na época minha cabeça era limitada a isso. E aí eu fiz o primeiro banco de dados assim. Era um TXT com as notícias, outro TXT que tinha classificação, tudo em linha, né? Tipo, na sequência. Aí eu lembro que no blog eu cortava, tipo, sei lá, não sabia ainda que dava pra fazer um filtro, ou dava pra pegar por categoria, tipo um JSON, assim. É, Aí eu contava por linha. Tipo, a cada 5 linhas, que era a linha inteira, né? Era um post, por exemplo. Eu pegava lá, tipo, título, data, categoria, ou assunto, e a mensagem. É, e a imagem, se eu não me engano, tinha também. E aí era isso. Tipo, sei lá, primeira 5 linhas, primeiro post, dos 6 ao 10 era outro, e assim ia é, sucessivamente. Até a primeira versão de fato estourar. Aí o cara gostou e deixou colocar no ar ainda, maluco. E aí que eu fui aprender de fato, foi atrás de banco de dados. MySQL, fui entender e tal. E brincar com as coisas. Mas nunca tinha, tipo, de fato, assim, tipo, parado pra entender. Acho que até tinha feito já alguma coisa em MySQL. É... Mas nunca tinha parado pra entender. Isso foi fazendo, assim. Baixei na internet um exemplo e fui fazendo. Então, tipo. Eu sempre fui assim, tipo, função e me jogava 200% no negócio até aprender. E fui entendendo que eu não ia mesmo, de fato, fazer um curso padrão, fazer uma coisa mais padronizada assim. É, Mas ia focar, tipo, em trabalhar as 8 horas por dia, que na época eu pensava muito no CLT. É, E o resto eu ia estudar. Tipo, não tinha muito ânimo pra namorar, não tinha muito amigo, assim, pra sair, dar rolê e tal. Jogava um joguinho, tocava música, gostava muito de música, tocava violão. E alguns jogos, Super Nintendo e tal, jogo antigo. E era só. Tipo, estudava, brincava com RPG Maker, tentava brincar com outros programinhas lá também na época de desenvolvimento de jogo, mas não rolava. Guitar Pro, enfim, muita coisinha assim, tipo, criativa, né? Eu não lembro se era Photoshop na época, eu acho que era, além do Corel, o Fireworks, enfim, é, vários enfins, né? Eu fico zoando os outros da internet que fica falando tem trejeito, assim, tem mania, e eu tenho também. Vai, então acho que é isso, tipo, não queria alongar muito, é porque o vídeo tava uma porcaria. Aí o áudio tá mal, man. Sungada tá foda. E aí eu, né, fico alongando demais. Mas é isso. É, com tudo isso em mente, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa de fato na internet, com esse contexto todo que eu acabei de falar. Eu fico muito na internet, eu praticamente vivo, né? Eu acordo e já venho pra cá e faço coisas básicas de casa e já volto pra cá de novo. É, eu poderia criar algum conteúdo, criar uma coisa mais pessoal, assim, mais um desabafo, conversando, enfim, interagindo com o pessoal. Isso vai aliviar um pouquinho minha cabeça também, que tá cheio de cacareco, por conta de treta, de trampo, histórico, né? De coisa errada coisa que deu errado, coisa que eu fiz errado, enfim, decisões e tal. E, sei lá, fazer amigo, fazer parceria, encontrar alguém aí pra trocar ideia sobre os bagulho que tipo, tô focando agora, como hype, né? Hoje em dia tá na IA. Eu tô acumulando muito conteúdo. Preciso cuspir também algumas coisinhas pra fora. Tipo,
sei lá, vencer meus medos, minhas dificuldades, enfim. Ou, enfim, fazer alguma coisa da vida, tá ligado? Tipo, porque eu fico tentando bater cabeça nos clientes, né? Eu pego o cliente pra fazer, tô inclusive travado mentalmente em uma, na parte criativa. Tive que forçar muito pra sair, mas enfim. Oh, enfim, para de falar enfim. Forcei muito pra sair o design e tal. É, tá bem ruim perto do que eu gostaria de entregar, mas, né, tá. É o que eu consigo fazer no momento. E eu vou dar suporte depois, né, pra poder melhorar e poder chegar ao que eu queria ter entregue desde o primeiro dia do planejamento e tal. É... Mas é isso. Tipo, eu fico empacado em cliente, daí eu fico achando que, tipo, porque eu tô com um cliente, eu tô atrasado, eu não posso fazer conteúdo, eu não posso, tipo, me expor, não posso falar que eu tô fazendo outra coisa, tá ligado? Na minha cabeça sempre fica esse lance de, tipo, os outros e nunca eu. E eu preciso parar um pouquinho disso, eu preciso me esforçar um pouquinho pra desprocrastinar, pra desempacar, tá ligado? Tipo, pra sair desse limbo. É, eu acho que tem umas ideias malucas aí pra poder botar no ar, pra poder fazer e desenrolar, enfim. Eu acho que eu não tenho mais o ânimo de trabalhar com CLT, eu não tenho mais pique de trabalhar pra outras empresas ou pra qualquer empresa, tá ligado? Tipo, coisa muito burocrática, coisa muito, tipo. Não que não seja de responsabilidade, né? Porque eu preciso também, né? Melhorar bastante nisso. Um pouco não, bastante. Eu tô bem numa fase assim, tipo, perdidaço, assim, de rotina, enfim. É, eu acho que eu travei de fato de burnout duas vezes. Uma por conta de toxicidade, outra por conta de fato, esforço e estafa, né? Eu dormia, sei lá, fiquei 2 anos dormindo 4 horas por dia, 5 horas por dia. Isso destruiu minha saúde. É outro papo também pra conversar depois. Mas, sei lá, eu preciso tirar tudo que tem na minha cabeça e não só botar no papel, que eu, no meu caso é Obsidian. Não só fazer um projetinho e deixar guardado aqui, tá ligado? Ou ferramenta pra mim. Preciso botar no GitHub, encarar mais mesmo as coisas e trocar ideia com o povo, tentar, enfim, desenrolar as coisas e ver o que rola. Que de fato eu fui num buraco muito fundo dessa vez. Eu já tinha ido algumas outras vezes, antes de burnout até, antes de suspeita de burnout, né? Nunca fui diagnosticado. Mas é isso. Eu talvez vá cortar aqui. De novo, eu não tava olhando pra câmera, velho. A câmera tá no pixelado. Oh, meu Deus. Enfim. É isso. Acho que para esse vídeo tô de boa. E talvez continue e faça um parte 2 aqui de relato, mas é isso por enquanto. Até mais.